santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, pelo Web Rádio Estação da Luz, iniciamos mais um Espiritismo e Educação, agradecendo a Deus, nosso Pai, e também a Jesus, nosso Mestre, nosso Governador espiritual, e a presença dos benfeitores espirituais que nunca nos abandonam e aqui estão para nos inspirar em mais este programa na visão do Espiritismo sobre a educação. Eu, Marcos Demário, estou aqui na coordenação, junto com o nosso Ronaldo Gomes, que fará agora a sua saudação. Muita paz, saúde, que Jesus nos abençoe e que possamos ser, eu e Marcos, apenas o intérprete dos nossos anseios em busca da compreensão, do amor e da verdade dos nossos benfeitores que nos trazem, para que possamos cada vez mais aprendermos uns com os outros. Muita paz. Muito bem. O tema do programa de hoje é sobre os limites. Dar limites, não dar limites, trabalhar os limites, mas sem traumatizar as crianças. E nessa questão dos limites, será que eles são realmente importantes para formar os bons cidadãos? Já de algum tempo que se discute muito
essa questão dos limites. Pessoas interpretam os últimos avanços da psicologia achando que dar limites é que limitaria o desenvolvimento das crianças, esses espíritos reencarnados. Nós ainda ouvimos alguns pais dizerem, né, que não dizem não para os seus filhos, porque isso cercearia todo o seu potencial. Então, nós estamos assistindo uma discussão sobre isso, dar ou não dar limites. Quando se deve dar limites e quando se deve deixar a liberdade plena, se é que nós podemos trabalhar com liberdade plena. Enfim, como lidar então com os limites? Porque, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo pais que também vêm se queixando do contrário, quando nos afirmam: meus filhos não têm limites, eles não sabem ter limites, eu não consigo ter autoridade sobre eles. Então, Ronaldo, nós vamos então conversar hoje, né, com todos que estão aqui nos acompanhando no Espiritismo e Educação, por essa questão que é grave. Mas, afinal, Ronaldo, deve-se ou não se deve dar limites? Nós podemos falar não para os nossos filhos ou devemos falar sempre sim? Boa pergunta. Eu gostaria de entrar num campo, porque esse campo é vasto. Nós sabemos disso, é um campo vasto. E como você sempre lembra, nós falamos aqui, não há uma receita de bolo, mas os caminhos possíveis. E os caminhos são as palavras chamadas respeito, amor, fraternidade, enfim, N valores humanos que estão ligados à ética e à moral e que precisamos, de fato, resgatarmos em nossos lares, em nossas famílias. Não é o problema do não ou o problema do sim. Muitas vezes está na postura, na minha própria condução como pai, como mãe, como avós, enfim, quem está à frente da educação dos nossos? Sabe por quê, Marcos? Nós mesmos usamos às vezes o não e o sim como repreensão. Uhum. O sim, às vezes, se torna uma repreensão falsa, porque você libera a pessoa. E o não, às vezes, também é uma repreensão, porque não há um diálogo. A palavra diálogo não foi ali colocada, ou efetivamente as regras absolutamente. É o que nós vemos em nossas leis humanas, que são colocadas como repreensivas, de repreensão, vamos colocar assim, de corrigenda, e não, de fato, de educação, de educarmos. Porque vai chegar um momento em que dar bom dia vai ter que ter lei. Uhum. Sentar o ônibus já tem a lei, já tiraram a lei, coloca a lei. Quer dizer, enfim, qual é o processo, enfim, da educação? Eu passo agora para você, no grande Sócrates. Eu passo, qual que seria esse não, esse sim, diante de tudo que nós acabamos de falar? Pois é, né, Ronaldo? Você está lembrando de Sócrates, esse grande filósofo grego, que nos deixou lições maravilhosas, que repercutem até hoje, né? Trazidas, na verdade, por Platão, seu discípulo, que Sócrates foi igual a Jesus, não escreveu nada, mas Jesus teve os seus discípulos que compilaram seus ensinos. A mesma coisa aconteceu com Sócrates, principalmente com Platão, que compilou todos os ensinos dele. E o maior dos ensinos de Sócrates, que, aliás, não é dele, a história é bem curiosa, né? Porque, na verdade, ele visita a cidade de Delfos, lá no pórtico, né, no portal, é que ele descobriu uma inscrição que virou lema da vida dele. Conhece-te a ti mesmo. E hoje, então, nós trabalhamos na área da educação como autoconhecimento. Ou seja, vamos trocar em miúdos. Você se conhece? Você sabe efetivamente quem você é, como você é, quais são os seus virtudes, quais são os seus vícios, quais são as suas virtudes, o que você precisa corrigir em si mesmo, o que você pode desenvolver ainda mais em você. E o grande problema, não é, Ronaldo? Nós temos muita dificuldade de fazer o autoconhecimento, porque, na verdade, nós somos especialistas na vida dos outros. Esse é o nosso problema. Nós só fizemos especialização para isso. Jesus foi muito claro: olha,
vocês têm uma capacidade impressionante de ver o cisco no olho do outro e não conseguem enxergar a trave que está nos seus olhos. Ou seja, nós conseguimos ver todos os vícios, todos os defeitos dos outros, mas normalmente não vemos os nossos vícios, os nossos defeitos. E claro que isso atrapalha em muito fazer esse conhece-te a ti mesmo. Mas essa é a chave da educação. Então, para educar bem os filhos, nessa questão dos limites, do sim, do não, né, Ronaldo? Primeiro você precisa se olhar e perceber se você tem limites, se você sabe obedecer esses limites, se você se diz o não quando é preciso dizer o não. Ronaldo, tem algum curso para aprender isso, parar de ser fiscal da vida alheia e ser fiscal de si mesmo? Marcos, o curso está dentro de si também. Volta de novo ao conhece a ti mesmo. É o curso da vida, o curso diante das dificuldades, das coisas felizes que nós temos na vida. Por quê? O bem ou o mal está em nós mesmos. Se está em nós, se o que contamina o homem não é o que entra e o que sai dele, então essa grande verdade que nós buscamos em relação à educação, a não dar a educação com traumas, como está se colocando, é uma via de mão dupla. Será que eu também não trago algum trauma e por isso eu quero agora repassar como uma reprimenda ao meu filho com esse não, ou às vezes com as facilidades do sim? Porque nós não podemos focalizar no não esse trauma. O sim também vai. Você deu uma não sei se foi a última ou a anterior, daquele jovem que estava no hospital e não estava preocupado com a vida de nada, só com o carro que perdeu. Lembra disso? Pois é, o sim. Sim. Não é um trauma também? Então, o trauma claro. não é o não, é o sim. É o fiel da balança. O que nós precisamos, vamos repetir, é resgatarmos os valores de fatos humanos espiritualizados, que é a fraternidade, o amor, o respeito ao outro, a empatia, tudo ensinado por Jesus. É o que nós estamos precisando. Será que o que eu estou passando para os meus filhos tem alguma coisa, um trauma meu, estamos tratando de trauma, da minha infância, que hoje eu quero repassar para o meu filho de uma forma, talvez, de liberdade ou de repreensão? Os dois estão ligados, não tem como nós fugirmos disso. Marcos, volta você com a mãe Eutica de Sócrates. E aí? Qual é o caminho? Pois é, Ronaldo. Você tocou agora numa questão que é muito importante. Um abraço aí para o nosso Wilson José, que é de Recife, está aí nos acompanhando. Mas você tocou numa situação muito importante do trauma. Eu já ouvi muitos pais falarem assim, não, eu dou toda a liberdade ao meu filho porque eu sofri muito com os meus pais me cerceavam muito, meus pais eram bravos, isso e aquilo, e eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei lá na minha infância. Aí ele exagera na liberdade, no sim. Ou o contrário, como você quer usar um não como repressão, né? Porque você quer manter a sua autoridade e você não sabe como fazer isso, e aí você usa de tudo, né? Aquela palavra autoritária, a ameaça, o castigo, chegando até a bater. Que nós já tratamos disso aqui no nosso programa, e nós já vimos que à luz do espiritismo e da pedagogia propriamente dita, nós somos totalmente contrários a bater, né? Porque não é por aí que você educa. Então, na verdade, tem que ter, como você falou, Ronaldo, equilíbrio no sim e no não. Mas como vai ter equilíbrio? Vamos fazer um passo a passo aqui? Vamos, então, dar algumas dicas úteis, mais práticas aí a todos que estão nos acompanhando. Sabe, a primeira coisa que nós precisamos fazer com os nossos filhos, desde pequeninos, é dizer a eles, mostrar a eles que os direitos são iguais para todos. Isso é fundamental, porque nós vivemos com os outros. Nós somos seres de relação.
E ele também vai viver com os outros. Se ele não for educado assim, o que vai acontecer com ele quando entrar na escola? Porque até então ele vivia só dentro da família, pequenos grupos, talvez do condomínio, lá na praça, nada demais. Mas agora ele está na escola, todo dia, convivendo com gente diferente, com seus coleguinhas. Ora, se ele não souber entender que os direitos são iguais para todos, muito provavelmente ele vai passar por cima, não é? Vai arrancar os brinquedos dos outros, ele vai ser considerado, né, vamos falar aqui carinhosamente, mas ele vai ser considerado o monstrinho da turma na escola, não é mesmo? Então é muito importante esse primeiro ensino. Ó, os direitos são iguais. Ou seja, você tem direitos? Sim. Seu irmão, sua irmã também tem. Seu pai também tem. Sua mãe também tem. Seu avô, sua avó. Todo o pessoal, seus coleguinhas. Hein? Os direitos são iguais. Você tem que aprender também a viver com os outros. E a segunda dica que é ligada a essa é que nós mostrarmos aos nossos filhos que existem outras pessoas no mundo. Parece ser uma coisa óbvia, né? Não é, Ronaldo? Ué, eu preciso ensinar isso para o meu filho? Claro que precisa. Nós não estamos bem. Nós não estamos vendo, né, Ronaldo, tantas pessoas egoístas, individualistas, hipócritas, indiferentes, que parece que não existem outras pessoas no mundo. Então ele precisa entender que existem os outros. Não é mesmo, Ronaldo? Aí é que entra uma grande questão. Deus está aí. A única lei que é clara para todos nós é o amor. Ponto. Até hoje, estamos burlando esse amor, que é a lei do amor, se preocupar com o outro, fazer ao outro o que queres que o outro te faça. A humanidade caminhando pelo lado do egoísmo até hoje, permanecendo nesse egoísmo. Houve muitas melhoras, é claro, mas você percebe ainda o egoísmo estampado em nós, seres humanos. Mas a lei do amor está ali. Jesus pregou com o seu exemplo, mas tem a outra lei, que é do amor também, que é a lei de causa e efeito. E eu permaneço fazendo a mesma coisa, permanecendo em 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos, nas mesmas situações. Com egoísmo, é o meu primeiro, o segundo meu, o terceiro meu, e deixando o outro numa situação discrepante. O que nós queremos com isso? Nada. Continuamos permeando nesse mal que é em nós mesmos, não se preocupando com o outro. A pandemia, como um processo de educação que está aí clara, não precisa eu falar, contra fatos só há uma palavra: responsabilidade. E essa responsabilidade, voltando à lei de amor, trazida por Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, até o próximo como a si mesmo, como um processo educacional, como um processo de educação. Está claro aí? E a família, que é esse alicerce, mais uma vez, com amor, a criança que é embalada, inocente, precisando dos carinhos, dos afetos, da atenção de todos, que vai galgar, trazendo ali todo o seu processo e alicerce de ensinamentos, de experiências, de vidas passadas, mas que nessa ela precisa ser mais uma vez trabalhada. E assim somos nós, hoje, pais, que também aprendemos com os nossos filhos como via de mão dupla. E aí é que entra a educação moral, da ética e desse resgate que Jesus nos trouxe com o amor. Só isso. Enquanto permanecermos nesse amor, fingindo, fugindo do amor de Deus, estaremos fadados, Marcos, à mesmice que nós vivemos nesse processo da má educação, porque não entramos, de fato, no espírito de fraternidade, de amor, de respeito ao outro,
do não, dos limites, do diálogo, enfim, de ver o outro como eu mesmo. Me perdoe essas colocações, mas Deus, em Ótimo. toda a sua sabedoria, nos traz a educação até hoje, esperando que nós mesmos, através da causa e efeito, aprendamos de uma vez por todas que, enquanto permanecemos na ignorância, no sentido de ignorar que as minhas ações estão no processo com o outro, atingindo a mim, nós vamos continuar sofrendo muito. É verdade, Ronaldo, é verdade. Por isso que os limites têm que ser trabalhados, porque todos nós somos espíritos de longa jornada, presentemente reencarnados, trazemos as nossas tendências, nem sempre conseguimos já combater e corrigir os vícios de toda ordem, como também não conseguimos ainda desenvolver plenamente as nossas virtudes. Então, é preciso, sim, olhar atentamente para os nossos filhos e ver que nós precisamos dizer sim sempre que possível. Não é sempre, a toda hora, dar toda a liberdade, deixar fazer o que bem entende. Não é assim. Nós vamos dizer sim quando é possível. E dizer não quando for necessário. E o não é muito importante. Mas com esse equilíbrio, se é possível, sim. Mas sendo necessário, não. Até porque ele tem que saber conviver com os outros, e sabendo conviver com os outros, ele tem que saber respeitar os direitos de cada um e saber que os direitos dele terminam onde começam os direitos do outro. É sempre assim. Né? Tem que existir uma reciprocidade. Me faz então, lembrar, Sim, me perdoe, me faz lembrar o meu filho mais velho, que você conheceu bem. Ele mexia em tudo, não tinha jeito. E falava, e não, ele ia lá e tal. Aí um dia eu peguei o ferro, passei assim a mão, passei o ferro na cama, e ele já estava dando altura. Claro, ficou quente, mas não que queimasse. Mas para ele já era, eu sabia. E ele metia a mão. Aí eu passei, ele foi, meteu a mãozinha. Eu falei, não, aí ele ia lá. Aí fazia aquele jeito que você conhecia bem. Aí, não, não. Eu falei, não. E aí? Aí dodói, dodói. Aí daí ele começou, quando ia pegar das outras coisas. Não, papai. Eu falei, não. Você está entendendo? Por um processo pedagógico. Olha só, senão vão pensar que eu estou falando que eu botei o ferro na mão do meu filho. Não é isso. A cama, passei o ferro, deixei ali. Ele ia botar a mãozinha, aqui não. Botei um objeto, me lembrei, botei um objeto, falei, aqui papai não quer, não pode. Mas ele foi para pegar. Quando ele encostou, só encostou na cama, sentiu aquilo quente. Olha que interessante. Maneira pedagógica. Não estou dizendo, Sim, gente, claro. que você que vai dar certo com o seu filho, não sei, não é um caminho. Mas eu fiz isso com o mais velho. Os outros dois, que é o do meio e agora a menina, não precisaram disso. Para nós vermos 3 filhos com processos diferentes, de caminhos são individualidades. diferentes de educação. É só retratando um pouquinho aí. Mas são individualidades, né? E como individualidades são diferentes. O que precisou fazer com um, nem sempre haverá necessidade de fazer com o outro. Né? Então, nós precisamos sempre trabalhar isso. Então, sempre lembrando que dar limites é muito importante. E mostrar ao filho que certas coisas podem ser feitas, outras não. Por exemplo, a criança, quando é pequena, adora qualquer coisa para brincar, ainda mais quando chama a atenção dela. E aí, quando ela vê um enfeite, um bonequinho lá de porcelana que está enfeitando lá a estante, para ela é apenas um boneco, e o boneco é para brincar. Só que você vai ter que mostrar que esse boneco não é igual ao outro boneco que ele tem de plástico, lá de borracha, que ele pode brincar. Então você vai ter que chegar junto, vai pegar o boneco, vai colocar na mão dele e vai mostrar, este aqui quebra. Este aqui não é brinquedo. Este aqui é só para enfeitar. Então, este aqui não pode pegar. Você vai lá brincar com aqueles seus outros brinquedos, que esses outros não quebram. Claro, tem o teimoso, não tem? Você pode correr o risco de uma hora qualquer ele acabar quebrando lá o enfeite. Isso acontece. Tá?
Mas aí você tem que aproveitar esse momento para dar uma lição. Ó, tá vendo? Ele não tinha dito para você que ele quebrava, que ele não era brinquedo. Olha só o que aconteceu agora. Papai e a mamãe ficaram sem o enfeite aqui na estante e você ficou sem um brinquedo. Tá? Então aprenda. Quando eu digo que não é para pegar, não é para pegar. Agora, quando você pode permitir que ele pegue, outro dia aqui, por exemplo, né, aqui em casa, aí a criança aqui, que é um sobrinho neto aqui, tá, teve um dia que ela olhou, quis ir no meu colo para mexer no teclado do computador. Como eu não estava fazendo nada no computador, estava tudo tranquilo, e ela teria que colocar, né, a senha para poder acessar, eu sabia que não tinha problema nenhum de mexer no teclado e deixei. Aí brinquei um pouquinho com ela, mostrei e tal. Um outro dia, retornando, ela já quis mexer no computador, mas eu estava trabalhando. E ela me falou, não, hoje não. Hoje você não pode mexer aí, porque hoje eu estou trabalhando, estou fazendo coisas aí, e hoje não pode mexer. Até porque você já sabe que isso daqui não é brinquedo. Não é? Isso aqui é um instrumento de trabalho do seu tio. Então, não pode, certo? E ela, opa, recuou, entendeu? Porque se eu posso deixar, tudo bem. E agora, se eu não posso deixar, eu tenho que falar um não. Porque ela precisa entender isso, porque senão ela não terá limite. Né? E vai achar que pode, né? Fazer o que bem entende, a qualquer lugar, qualquer hora. E aí, Ronaldo, você já viu o problema, né? Meu Deus, cadê aquele arquivo? Cadê o que eu estava digitando? Você deu um exemplo de 2 não positivos. O não, claro, sim, pode vir. Ó, o não, tio, posso ir? Ah, não, claro, pode vir. E aí? Agora o outro, posso ir hoje? Não, hoje não. Ó, 2 não. E aí? Exato. O não da diferença depende. Agora, uma coisa prática, que nós estamos falando o tempo todo. Perceberam? As consequências de atos. Eu tenho que dar, de fato, nesse processo de educação com os nossos filhos, enfim, a nós mesmos, que cada ação que eu fizer terá uma consequência. Se for boa, Exato. Consequências boas. Se for ruim, mais ou menos, ruim ou mais ou menos as consequências também. É uma via de mão dupla. Que eu pense, repense as minhas ações diante de qualquer situação. E o que menos, muitas vezes, nós fazemos. Você está nos assistindo aqui, acompanhando o Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Está vendo aí na sua tela que você pode participar pelo WhatsApp, enviando sua pergunta, de preferência, claro, dentro aqui do nosso tema. Hoje estamos conversando sobre os limites com relação aos nossos filhos. São 2 telefones de WhatsApp. Pode enviar sua pergunta, que daqui a pouquinho nós já vamos começar aí a responder. E é muito importante, não é, Ronaldo, nessa questão de colocar os limites, que os pais entendam que também precisam explicar quando dizem o sim e quando dizem o não. Vamos aqui imaginar, né? O filho entra, pai, posso? Não. Mas por quê? Porque eu disse não. E se eu já falei que é não, é não. E não me pergunte de novo. Não vou falar outra vez. Pode sair. É uma cena típica. Mas o filho vai sair sem saber os porquês, as razões. Sim, é não, mas por que é não? Aí imagine a cena no outro dia. Tá lá o pai, filho entra. Pai, posso? Pode, pega logo. Vai ficar me enchendo aqui a paciência mesmo? Pega logo e vai. Ué, mas ontem não podia. Foi um não veemente, né? Daquele de estremecer a alma. Ué, hoje pode? Então, os pais precisam ser coerentes, tanto no sim quanto no não. E tem que dar as explicações. Mas ele já me perguntou 1000 vezes. E daí? Responde 1001 vezes. Até ele aprender. Agora, o que não pode é essa incoerência. Quer dizer, hoje proíbe tudo, amanhã libera tudo. Não pode, ele nunca vai aprender limites desse jeito.
Não é, Você Ronaldo? lembrou bem uma situação importante com meu filho mais velho também, de tatuagem. Queria colocar uma tatuagem. Ele já estava com uns 15 anos, mais ou menos. Aí conversamos, já estava com outro processo. É natural? Eu falei, olha, é natural. Eu não vou dizer a você que não, mas eu vou conversar com você sobre alguns aspectos. Você hoje vai fazer isso, naturalmente, porque você quer fazer e gosta. Mas vamos lá. Vamos lá. E lá na frente? Vamos dizer, você fala muito querer servir o quartel e tal, e é complicado. Tatuado no quartel, depois que você está fazendo uma coisa, mas antes você tem todo um processo aí. Pensa. É como se você conhece, não, eu conheço um colega que, e uma colega também, que namorava e colou, né, fez a tatuagem do nome do namorado, da namorada, e depois desmanchou, e aí? Aí, pai, eu acho que você está, eu estou entendendo. Então, pensa. Não vou dizer você que não, mas pensa primeiro, dá uma reflexão, não vai de impulso, que o colega botou, porque isso é natural. Não, eu tive 15 anos, tive 13, passei. Aliás, eu não nasci com meus 62 anos, eu passei pelo processo, não sei você, né, Marco? Mas eu passei pelo meu processo também, de adolescente, Eu acho que eu aborrecente. passei também. Então, e o diálogo é importante por isso. Realmente, depois já com 20, acho que não, 18, 19 anos, ele fez lá ele queria fazer uma outra, ele fez uma outra que era um raio, só isso. Tem até hoje o raiozinho aqui nas costas, mas não se arrependeu do que ele queria, ele depois lembrou. Eu hoje, pai, realmente estaria arrependidíssimo se tivesse feito a tal tatuagem. Pronto. Então, não houve uma repreensão, mas uma conversa de reflexão de consequências que poderiam advir ou não do ato que ele iria cometer. Uma coisa simples, mais uma simples tatuagem que poderia lá na frente dar um transtorno depois, porque teria que tirar e dar um transtorno que não é fácil. Mas é isso. Ou seja, Ronaldo, você está falando que dentro dessa questão de trabalharmos os limites, temos que fazer os nossos filhos pensarem. Fazer pensar é um pilar da educação. E foi o que você fez com o seu filho. Você conversou com ele e fez ele pensar, fez ele refletir, mas deixou o caminho livre para ele tomar a decisão. Ou seja, você não decidiu por ele. Você não chegou para ele, o quê? Nem pensar. Né? Filho meu não põe tatuagem. Não, você não fez nada disso. Você foi lá e ponderou, conversou, mostrou alguns aspectos e deixou ele trabalhar, ele elaborar. Aliás, é o que os bons espíritos fazem conosco. Né? Os bons espíritos aconselham, orientam, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. E como ele tem que aprender, né, que tudo tem consequências, foi o que você fez com ele. Tem consequências. E se daqui a um tempo você olhar para a tatuagem, está totalmente arrependido, a tal princesa amada não era princesa, nada disso, foi embora da sua vida, e agora como é que fica? Então, esse é o trabalho. E eles vão aprendendo, então, a olhar para si mesmo e para os outros, para conseguir ter os limites, respeitando os direitos de cada um, harmonizando a sua convivência e, por mais paradoxo que possa parecer, mas aprendendo, todos nós aprendendo, a nos humanizarmos nesse relacionamento uns com os outros. Bem, já estamos entrando no segundo bloco, né, do nosso programa, né? Então, Ronaldo, acho que vamos passar para as perguntas. Está aí agora na tela aí a logo do IBEM Educa. Antes de passarmos para as perguntas, IBEM Educa é uma organização educacional não governamental, da qual nós pertencemos. O IBEM Educa trabalha com professores, escolas, secretarias de educação, levando projetos pedagógicos, trabalhando a cultura da paz e também qualificando os profissionais da educação através de cursos, rodas de conversa, e há muito material no site do IBEM. Vocês estão vendo aí que nós temos um blog, nós temos 2 educadores no blog que colaboram semanalmente, o José Pacheco, um grande educador português, tem também o podcast, o Conversa sobre Educação, tem os cursos online realizados pela Educação à Distância, o canal no YouTube, a nossa IBEM TV, com centenas de vídeos, são 2 vídeos, toda semana, 2 vídeos novos que são publicados
toda a semana. O projeto Escola do Sentimento, entre outros. Tudo isso você vai conhecer, então, lá no site do IBEM Educa, vai poder fazer contato conosco, e o endereço já vai aparecer aí, que é o ibemeduca.com.br. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp, que está aí na tela, o DDD 21 96470 2436, e tem muita coisa para os pais, tá? Não atendemos apenas professores e escolas, também os pais e responsáveis. Muito bem, Ronaldo, está na hora das perguntas, não é? Vamos às perguntas. Vamos às nossas perguntas. Rosana, São Paulo. Por que, para ensinar limites aos filhos, não devemos bater? E se não podemos bater, como discipliná-los? Boa pergunta. Boa pergunta. Nós já falamos aqui no Espiritismo e Educação, já chegamos a abordar a questão do tapa no bumbum, o chamado tapa pedagógico, e que acaba se desdobrando realmente nos castigos físicos, corporais, no bater. Né? Muitos pais consideram que só conseguem controlar os seus filhos, só conseguem discipliná-los batendo neles e colocando-os de castigo. Bom, há uma diferença muito grande entre bater e providenciar um castigo, que eu vou colocar aqui entre aspas, porque, na verdade, o que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos é que eles aprendam a assumir as consequências daquilo que fazem. O nosso querido Wallace Leal Rodrigues, no livro E para o Resto da Vida, eu recomendo a todos os pais lerem esse livro, que é publicado pela editora O Clarim. Ele conta uma história belíssima que eu vou resumir aqui. Tá lá o casal e o garoto, né, o filho, e o filho não obedecia de jeito nenhum e só aprontava. Aí a mãe conversou, né, com o pai e disse assim, olha, conversa com ele, eu já tentei de tudo e não consigo. O garoto é endiabrado. O pai chamou, vem cá, vem comigo aqui. E o pai tinha cortado lá uma tábua lá de madeira, né? Tinha lixado, invernizado, a tábua estava assim lindíssima. Tá vendo essa tábua, filha? Ah, tá bonita, não está? Tá, pai, que beleza. Quero combinar uma coisa com você. Ah, pois não, pai. Olha só, todas as vezes que você aprontar alguma coisa ruim, todas as vezes que você desobedecer, todas as vezes que vierem queixas a respeito do seu comportamento, eu vou pregar um prego aqui na tábua. Tá ok? O garoto, né? Tá bom, pai, tudo bem, né? Nem ligou, né? E continuou a aprontar. O tempo passou, o pai chamou o filho de novo. Vem cá, filho, lembra daquela tábua? Ah, é. Aí mostrou a tábua. A tábua estava cheia de pregos, né? Aí o garoto olhou, ficou meio assustado. Você sabe o que significam esses pregos? Foi tudo de ruim que eu fiz, né? Pois é, né? E agora, como é que nós vamos resolver isso? Não sei, pai. Eu tenho uma proposta. Porque eu preguei o prego por cada ato ruim seu. Eu vou fazer o seguinte, cada coisa boa que você fizer, eu arranco um prego. O que é que você acha? Ah, tá bom, pai, tá bom. E aí o garoto começou a se esforçar para fazer coisas boas para que o pai pudesse tirar todos aqueles pregos da tábua. E assim aconteceu. Aí o pai chamou de novo. Vamos ver aquela tábua, como é que está? Aí o garoto apreensivo olhou, não tinha mais nenhum prego. Agora sim, pai. Olha, não tem mais nenhum prego. Aí o pai, não, ainda não está bom. Mas como não, pai? Não tem mais prego. Olha só, quando eu mostrei a tábua para você, ela estava lisinha. Agora está cheia de buraco. Como é que nós vamos fazer isso? O que você propõe? Aí ele jogou para o garoto, né, para o próprio filho. O filho pensou um pouco e disse, bom, eu fiz coisas boas, isso tirou os pregos. Então, vamos fazer o seguinte, se eu continuar a fazer coisas boas, o senhor então lixa a tábua e inverniza de novo? Ah, tá, gostei da sua proposta, tudo bem. Mas você vai continuar a fazer o bem só por causa da tábua? Ah, não, pai, é porque fazer o bem é bom, não apanhei mais, não fiquei mais de castigo, a professora não reclama mais, etc.
Ah, então tá bom, filho. Ok, pode ir. Lição dada, não é? Não precisou bater. A questão é de diálogo. A questão é de fazer pensar. É saber dar o sim e o não na hora certa, com a verdadeira autoridade moral. Para alguns filhos, porque são espíritos mais rebeldes, nós precisamos agir com mais firmeza. Mas firmeza não significa bater. São coisas completamente diferentes. Perfeito. Vamos à próxima pergunta. Próxima. Andréia, Rio de Janeiro. Como devo lidar com problemas de comportamento do meu filho de 4 anos? Muito bem. É uma criança ainda pequena, né? Esse espírito ainda está se dominando e dominando o corpo. Bom, se ele está com problemas de comportamento, parte desses problemas ele deve estar trazendo já do seu passado, coisas que ele ainda não resolveu e que ele vai precisar muito da educação dos pais. E aqui nós temos que entrar numa outra questão que é delicada, mas que nós precisamos abordar, que é a questão dos exemplos. Que exemplos você, seu esposo, enfim, que exemplo está passando para eles? Que valores você está mostrando ao seu filho com seus 4 anos de idade? Que exigências está fazendo dele? Muitas vezes nós exigimos comportamentos que eles não veem em nós. Eu não tenho aquele comportamento que estou exigindo dele. Só que o filho convive conosco o tempo todo. Ele está nos olhando, ele está vendo, está nos sentindo. Como que vamos exigir que ele não faça X se nós fazemos? O exemplo é o maior mestre que existe, é a grande força da educação. Então, começa por aí. Cuidado com os exemplos que você está dando a ele. Mas vamos partir aqui dessa premissa de que você está se esforçando para dar bons exemplos. Mesmo assim, ele não tem um bom comportamento. Então, agora entramos numa outra questão que se chama autoridade moral. Não é a autoridade do berro, do castigo, da ameaça, autoridade do escândalo, autoridade do levantar a voz. Não é nada disso. É a autoridade moral, em que você, olho no olho, chega junto e diz, olha, já não expliquei para você? Eu já não disse para você? Olha para mim, eu faço isso? Não, não é? Você sabe que eu não faço isso. Então, não pode. Não pode fazer isso. Mas como você fez, e aqui entra outra questão, né, que é dos combinados, como você fez, você perde o direito hoje de brincar com isso ou com aquilo. Você vai perder o dinheiro, o direito disso. E ele vai ter que aprender que ele só está perdendo o direito como consequência do que ele fez. Assim como Deus não nos castiga, é o que nós vamos fazer com os nossos filhos. Não vamos castigar o mau comportamento dele. Mas vamos mostrar que ele perdeu o direito de alguma coisa. Olha, eu não tinha dito para você que agora no final da tarde nós íamos passar lá na casa da vovó e do vovô? Não vamos mais. Você acha que você merece depois do que você fez aqui? Não, né? Que, aliás, esse era o combinado, né? Mau comportamento, birra, desobediência, perde o direito. Então, se você estava todo feliz que ia se encontrar com o vovô e a vovó, esquece. Hoje não tem mais, vamos ficar em casa. Ou o passeio lá no parque, né, que ia ser feito. Enfim, para ele entender, olha, só está acontecendo com você por causa disso. É a mesma questão quando você vai fazer a alimentação, né? Ele com seus 4 aninhos aí fica circulando pela casa e nada de vir para comer. Você vai mostrar para ele, olha só, a comida está aqui. Eu não vou sair atrás de você. Você já sabe que tem a hora, você já sabe, né, que quando eu chamo, e é para o seu bem, você se alimentar, tá? Agora, tem um problema, né? A comida vai ficar fria. Agora, não venha se queixar, né, que tá frio. Não. Esfriou por culpa de quem?
Porque eu não vou fazer outra comida. Eu não vou levar para esquentar. Ela já está quentinha, prontinha, aqui na hora certa. Tá? Você não vai vir, a comida vai ficar aqui no prato. Tá? E aí, quando você tiver fome, não, você não vai comer o biscoito, tomar sorvete, nada dessas coisas. A comida está aqui. Quando você aprender a obedecer e a comer na hora certa, e quando eu chamo, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Aí você pode ter lá a sobremesa. Você adora biscoito de chocolate? Não tem problema, não comeu tudo? Ah, comeu tudo, até pode liberar o biscoito de chocolate. Então você está trabalhando limites. Mas é melhor dar o biscoito, senão vai chorar muito, Marcos. Deixa dar o biscoito, vai chorar, vai espernear. É melhor dar o biscoito. Vai por mim, não quer almoçar, não come. Ah, não, isso é problema. Chega de problema. Verdade, né? Já estou muito estressado, né? Cansado, ainda tem... E tem muitos pais que fazem exatamente isso, né, Ronaldo? Mas isso é o contrário do educar. É totalmente antipedagógico. É a questão de você dar o sim liberando tudo. Mas só o que vai acontecer? Ele passa a controlar a vida dos pais. Porque ele só vai fazer o que ele bem entende. E agora ele já sabe que a mamãe não é muito paciente, né? É só dar birra, começar a chorar, não sei o que ela vai liberar. Não pode, não pode. Esse espírito reencarnou para receber educação. E educar tem que ter autoridade moral, tem que ter ou não, os bons exemplos e essa firmeza com muita paciência. Muito bem. Próxima pergunta. Vamos ver a próxima para nós. Verônica, Rio de Janeiro também. Minha filha tem 6 anos e sofre influência dos avós. Eles são permissivos, deixam ela fazer tudo. Estou sem saber como colocar limites. É uma questão que envolve muitas famílias, né? Os pais precisam trabalhar, né? Trabalham fora, e os avós cuidando dos netos. Isso acontece muito. Bom, como minimizar essa diferença do que os pais querem na educação dos filhos e o que os avós fazem na educação dos netos? Diálogo. Precisa ter muito diálogo, precisa se conversar, né? Sentar. Né? Então, precisamos deixar o nosso filho com os avós, sejam eles paternos ou maternos. Ok. Então, antes de deixar o filho com os avós, nós precisamos conversar com eles. Sentar, para falar para eles o que nós gostaríamos que eles fizessem, como, o que nós não gostaríamos que fosse feito, quais são os limites. Ou seja, tem que ter todo um diálogo para que os avós, que serão agora os cuidadores, tenham diretrizes. E nesse diálogo, eles entenderam que podem até não concordar com uma coisa ou outra. Mas, se é uma solicitação dos pais, é uma solicitação dos pais que precisa ser obedecida. Agora, é claro que você também é um diálogo. Então, você também vai ouvir as ponderações dos avós. Para quê? Para que se consiga fazer uma diretriz pedagógica única ou mais aproximado possível. O que eu percebo muito é a falta desse diálogo. Não se dialoga, não se discute, né, o que se deve fazer, e depois vira uma guerra. Né, os pais, né, brigando, né, com os avós, né, e depois, não é, Ronaldo, também acontece aquele troca-troca. Sabe uma coisa? Ó, a partir da semana que vem, vamos deixar o nosso filho com os meus pais, porque com os seus pais não está dando certo. E aí começa uma guerra que não vai resolver, porque você está tirando de um lugar e está jogando para o outro, e vai continuar sem diálogo, vai continuar sem montar essas diretrizes, e daqui a pouco vai dar problema outra vez. E aí muitos pais pensam que vão resolver essa situação tirando os filhos dos avós para colocar os filhos lá na creche. A educação. Não é assim. A educação vem dos pais. Os avós precisam compreender isso. Se tiver sempre né, os avós aqui, pais, tios, lembrem-se disso.
foi o que o Marcos falou. Se você discordar, é um direito, mas são os pais que estão dando a educação. E os avós precisam compreender isso. E o Divaldo uma vez colocou sobre esse assunto também. Aí, mais uma pergunta no ar. Vamos lá? Coimbra, Portugal, Marcos. Tenho 43 anos, meus pais são duros por causa da minha barba. Sobre a minha homossexualidade, sobre ser médio, por ser espírita, sobre o trabalho e outras coisas. O que devo fazer para lidar com essa dureza dos meus pais? Coimbra, Portugal. Muito bem, o nosso Nuno. 43 anos. Meu amigo, olha só, nem sempre nossos pais nos compreendem. Isso acontece. Como nós, às vezes, também não conseguimos compreender os nossos pais. É o famoso choque de gerações. Essa é uma realidade, sem dúvida. Jesus, nosso mestre, nos mostrou que, acima de tudo, tem que existir o amor fraterno. São seus pais. Você não pode exigir deles que eles aceitem tudo, que eles compreendam tudo. Você precisa entender também qual foi a formação cultural que eles tiveram, os valores que eles cultivaram também ao longo da vida. Tem que haver essa compreensão também da sua parte. Evite, portanto, discutir, brigar, sabe, fazer uma altercação de vozes ali. Não, compreenda. Compreenda que para eles é difícil compreender e aceitar um determinado comportamento seu, determinada escolha que você fez. Eles são seus pais. Acima de tudo, são os seus pais. Podem ser duros com você, podem ser frios, podem não querer nem lhe ver em determinadas ocasiões. Releve, perdoe, desculpe, porque você também, com certeza, também não consegue compreender e aceitar tudo dos outros. Mas nós estamos aqui na Terra, reencarnados, para aprender a nos amar. Emmanuel, benfeitor espiritual do nosso querido Chico Xavier, ele tem uma frase belíssima em relação a isso. Ele diz que quem verdadeiramente ama sabe, acima de tudo, compreender. Nós somos diferentes. Somos diferentes dos nossos pais, somos diferentes dos nossos filhos. Agora, se efetivamente estamos aqui tentando aprender a nos amar, primeiro precisamos aprender a nos compreender. Portanto, compreenda seus pais. E lembre que eles não são obrigados a lhe aceitar como você é. Eles têm lá as suas dificuldades, como você também tem as suas. Mas se houver essa compreensão, houver diálogo, o amor fraterno é que vai vencer. Ó. E quando você ouvir alguma coisa que não lhe agrada, quando você levar um puxão de orelha, né, porque eles não aceitam determinada coisa, saiba usar uma regra muito importante. Ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro. Pronto. Ok. Agora a vida continua, não é mesmo? Aqui na Terra e depois da morte, todos nós haveremos lá na frente e compreender o que não compreendíamos. E o amor é que vai acabar vencendo. Trilhe esse caminho e as coisas vão melhorar. Opa, parece que o nosso... Ronaldo, acho que você travou aí. Está aí, São Paulo. Está aí, São Paulo. Como saber a hora de dizer sim e a hora de dizer não? Muito bem. É o comentário que nós já estamos fazendo aqui, né, tratando aqui dos limites. Qual é a hora de dizer sim? É a hora quando é possível dizer sim. Quando é a hora de dizer não? É a hora quando há necessidade de dizer não.
Todos nós gostaríamos de fazer muitas coisas na vida, não gostaríamos? Mas sabemos que nem tudo podemos fazer. E aí nós temos que receber o não. Tá? Então, é a mesma coisa com os filhos. Você pode, se há uma razão justa para liberar, ok, você vai dizer sim e mostrar o porquê que você está dizendo sim. Agora, se há uma razão também justa para dizer o não, você vai então dizer o não e vai explicar o porquê não pode aquilo naquele momento. Porque, inclusive, essa é uma questão que os filhos precisam aprender. Não é que aquilo seja totalmente proibido e será sempre não. Agora, existem momentos, existem situações em que é possível, situações em que não é possível. E ele vai ter que aprender com isso. E você vai aprender, então, isso. Ah, então tá bom. Tá. Então, quando é possível... Por exemplo, né? Aqui, né? Você não gosta que pule na cama para brincar. Ok? Você evita. Tá? Mas há aqueles momentos de alegria, de brincadeira, de envolvimento dentro de casa, que é aquele momento de dizer sim. Ok, agora pode. Nesse exato momento pode. Pode pular, pode rolar, vai desmanchar a cama, não tem problema. E você entra na brincadeira também. Ok? Agora, existe aquele momento que não é para fazer isso. Por quê? Porque já está na hora lá de tomar banho, né? Porque já está tudo pronto para ir dormir, etc. Então não é hora de fazer a brincadeira em cima da cama. Então, qual é a necessidade nesse momento? Dizer não. Mas você vai explicar. Quando você disse sim, você explicou por que podia, e agora que você está dizendo não, você vai explicar por que não pode. E a criança, pouco a pouco, ela assimila esse aprendizado, elabora isso consigo mesma e ela compreende, ela entende. Tá? Ou seja, não é proibido subir na cama, mas há momentos que pode e há momentos que não pode. Pronto. E aí você aprende também. E, Marcos, tem um detalhe importante aí, né, nesse contexto aí, mas vamos à próxima pergunta, depois eu vou falar sobre o comentário, porque está... Vamos lá. Sou professor e lido com crianças que não sabem respeitar os colegas. O que a escola pode fazer para melhorar essa situação? Cíntia, Belo Horizonte. Excelente pergunta. Educação. Excelente, porque a escola não pode ficar divorciada da família, nem a família pode ficar divorciada da escola. A escola não é uma ilha no meio de uma comunidade. Infelizmente é o que nós temos assistido, mas não é isso. A escola também tem que trabalhar a educação moral, também tem que trabalhar a formação do caráter, em conjunto com a família. Eu não consigo entender por que o limite dos pais é o portão da escola. Gente, a escola pertence à comunidade. A escola precisa trabalhar com os pais. Precisa entender os pais, as famílias. E precisa trazer os pais e responsáveis para dentro da escola para que eles entendam o trabalho da escola. Muitos dizem que a educação, essa educação moral, pertence somente à família. E que a finalidade da escola é trabalhar só a aquisição de conhecimento. Desculpem, com todo respeito, os que pensam assim, mas isso é um equívoco que tem trazido males incríveis à nossa sociedade. A família, claro que vai trabalhar a questão do comportamento, vai trabalhar a questão da educação moral, como vai auxiliar também na aquisição do conhecimento dos seus filhos. A escola vai trabalhar, sim, o desenvolvimento cognitivo, a aquisição dos conhecimentos, mas ela está lidando com seres humanos, com pessoas. Então, não pode esquecer de também realizar o chamado desenvolvimento socioemocional, de trabalhar também essa educação. Então, os professores têm que se preocupar com isso, sim. Tem que entender que a criançada que está lá com eles são gente, são pessoas, seres humanos, espíritos reencarnados, e que não estão dentro da escola apenas para aprender língua portuguesa, matemática, inglês, química, história, geografia, física, etc. Vão aprender isso, mas o que adianta aprender todas essas coisas se não vão ser bons cidadãos? Se não serão pessoas de bem,
ou que vão utilizar esses conhecimentos para fazer o mal ao próximo. Então, os professores têm que se preocupar com essa questão do comportamento dos seus alunos, têm que dialogar com eles, têm que fazê-los pensar, têm que chamar a atenção, têm que mostrar que dentro da escola existem regras, tem limites, não é, Ronaldo? É o que eu ia falar justamente em relação a isso. Na família tem o exemplo do pai ou da mãe que diz: você não vai ver televisão se não almoçar. Não, está errado. Você vai almoçar. Não tem televisão e pronto. Não tem que fazer troca porque vai ou isso. E na escola? Se você não fizer o dever, alguma coisa, não respeitar, vou chamar seus pais. Não, você vai respeitar. Você tem que respeitar. Isso aqui é um ambiente escolar, lidando com as pessoas. Eu não tenho que chamar. Eu estou transferindo a minha moral, vamos dizer assim. Quando eu digo moral, não é da troca, como professor, como ser humano que estou ali, que ele tem que respeitar. Aí não. Ah, não, qualquer coisa, vai para a diretoria, vai não sei para onde, a criança fica igual um ping-pong. E o que eu estou fazendo de fato para colaborar com a família com a escola, nesse aspecto de mão dupla? Até parece que eu, professor, eu, diretor, eu, inspetor, seja lá o que for que está na escola, que tem hora que eu não sei se a escola é feita ou estão ali intrínsecos seres humanos. Às vezes cabe uma dúvida. Claro que a responsabilidade é da família e da educação. Isso é fato. Mas de que família nós estamos falando? Eu vim de Marte como professor, eu não tenho uma família, eu não tenho que dar bom dia, eu não tenho que falar, fazer os mesmos procedimentos, vem da família, mas a escola vai dar também o suporte da educação, instrução cognitiva, afetiva e socioeducativa. É isso aí, Marcos. Ou seja, limites, não é, Ronaldo? Tem que ser trabalhados tanto na família quanto na escola. Tanto pelos pais, quanto pelos professores, coordenadores e assim por diante. A escola não pode se isentar dessa missão, que também é dela, e que será muito melhor cumprida se ela se unir à família, como a família se unir à escola. E aí, então, nós não vamos ter tantos problemas mais com essa questão dos limites e da formação de bons cidadãos. Ronaldo, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós precisamos pedir a nossa técnica para segurar o relógio, não é mesmo? Eu não vou dizer, infelizmente, porque o tempo faz parte do processo da lei divina. O ontem, o hoje e o amanhã. Muita paz, gratidão à nossa técnica aí, excelente, a Web Rádio. 23 horas tem outras programações. Por favor, gratidão a todos. A pandemia está aí, muita empatia. A situação ainda é muito grave por nós mesmos, que estamos negligenciando todo esse processo de respeitabilidade ao outro, a ciência e os nossos colegas que estão aí, tanto da educação, da saúde, enfim, vamos nos respeitarmos. Se fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que vai melhorar mais do que 100%, 200%. Mas enquanto permanecermos nessa indiferença, achando que nada está acontecendo, vai demorar muito mais do que possamos imaginar. Que Jesus os abençoe. Gratidão. Amemo-nos. Bem, chegamos ao final de mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Convidando a você para estar conosco toda segunda-feira, 8h30 da noite, para esse bate-papo sobre a educação e também o Espiritismo. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que a luz do amor do nosso Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações e o nosso agradecimento aos benfeitores e amigos espirituais que nos acompanham, que nos intuem, para que possamos fazer o Espiritismo e a educação, esclarecendo as mentes, consolando os corações e levando-nos para aprender que o maior pilar da educação é o amai-vos uns aos outros. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, meu amigo. Paz e luz com Jesus. Muito obrigado, querido.